O relator da PEC da Segurança Pública na Câmara, Mendonça Filho, propõe incluir no texto a possibilidade de restringir ou eliminar a progressão de pena para condenados por feminicídio, pedofilia e chefes de facções criminosas. A medida não extingue o benefício automaticamente, mas permite que leis futuras exijam o cumprimento integral da pena sem risco de inconstitucionalidade. A PEC da Segurança, de iniciativa do Poder Executivo, visa dar status constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública e aprimorar a integração entre os entes federativos. O texto deve ser analisado em comissão especial a partir de março, com negociações em andamento sobre os pontos controversos. Sua análise, Rodrigo Constantino. Olha, Daniel, a impunidade no Brasil é um dos maiores convites ao crime que existe, né? É um absurdo a gente ver gente que mata, gente que estupra, que comete crime hediondo, tendo benefícios, né? A gente precisa se inspirar um pouco mais, talvez, em El Salvador, do Bukele, né? Eu acho que a população brasileira está de saco cheio, não tem outra expressão, desse tratamento dispensado aos verdadeiros bandidos, aos marginais que aterrorizam a vida da população trabalhadora, né? Então, qualquer coisa que vá na direção de endurecimento de pena, né, merece nosso aplauso. É óbvio que estamos muito longe ainda, né, do que precisamos. O Brasil tem que discutir maioridade penal, né? Talvez o caso do cachorro, que comoveu muita gente, sirva para isso, né? Mas nós temos aí verdadeiros galalaus que cometem crimes e são protegidos pelo ECA, pouco depois estão soltos. Nós temos progressão de pena para crimes graves, nós temos saidinha, nós temos um monte de coisa que já deviam ter sido cortadas, que esses benefícios já deviam ter sido extintos faz tempo. Então eu vou sempre defender, vou sempre aplaudir qualquer medida que vá na direção certa. E a direção certa, na minha opinião, é acabar com a impunidade, dificultar a vida de quem escolhe cometer crimes, ainda mais crimes graves, e lembrando que as pessoas reagem a incentivos. Se o bandido souber que, após cometer um crime grave desses, a vida não vai ser molezinha, mas ele vai apodrecer na prisão, talvez ele pense duas vezes antes de cometer o crime. A direita brasileira debate a pauta principal da manifestação agendada para o dia 1º de março na Avenida Paulista, em São Paulo. Tem uma parte, Constantino, que está focada em críticas amplas ao governo Lula, com educação, saúde, gastos públicos, defendendo também a anistia para os presos do dia 8 de janeiro. Tem uma outra parte que está inspirada pelo deputado Nicolas Ferreira, representada também pelo movimento Acorda Brasil, que pressiona por pautas mais incisivas, como, por exemplo, o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial do ministro Alexandre de Moraes e também do ministro Dias Toffoli, e a liberdade de Bolsonaro. Na sua análise, qual será o foco? Eu acho que o foco vai ser o fora Lula, fora Moraes e fora Toffoli. Foi a convocação do deputado Nicolas e de outros. Acho que essa pauta talvez seja mais urgente, inclusive escutei de gente ligada aí à pré-campanha do Flávio, né, que as pesquisas internas que eles fazem mostram que existe realmente essa demanda popular muito forte, né, em relação aos abusos do Supremo. Isso é uma pauta que, enfim, a direita vem tocando há muito tempo por ser vítima dessas perseguições há muito tempo, e não adianta tentar diluir isso numa coisa, né, mais enfim, mais abrangente, né? O governo Lula não vai bem, anistia, começa a misturar um monte de coisa. É óbvio que a gente tem que lembrar dos presos políticos. É óbvio que o veto do presidente Lula em relação à dosimetria que já foi votada, esse veto tem que cair e o Congresso tem que sentir a pressão do povo. Então, isso também é uma pauta importante. Mas a convocação em si, principalmente do deputado Nicolas, e o que está movendo, na minha opinião, boa parte da população brasileira é a revolta em relação aos abusos supremos. E, claro, o Lula, porque é o consórcio PT-STF, né? Então, eu acho que a pauta deveria ser o fora Moraes, fora Toffoli, fora Lula. E digo mais uma coisa, eu fiquei feliz quando o senador Flávio Bolsonaro avisou que iria, porque eu acho que é um momento de união de todos, não vou nem dizer da direita só não, de todos que querem restaurar
o Estado de Direito no Brasil. A Malu Gaspar agora é bem-vinda na manifestação, talvez até mesmo o Sakamoto do UOL e a turma da OAB. Vamos imaginar que todos queiram o fora Toffoli, o fora Moraes, depois de tantos abusos denunciados, né? Mas eu tenho uma preocupação, Daniel, e compartilho dessa preocupação aqui com a audiência do Oeste Primeira Edição. A gente sabe que o PT está com sangue nos olhos para acusar no adversário aquilo que faz, né? Aquilo que olha no espelho. Tudo é encarado como campanha eleitoral antecipada, né? O PT não quer a responsabilidade pelo samba enredo, que o Lula participou ativamente, que teve recurso público, mas eles estão de olho num adesivo que o ex-ministro Gilson Machado fez. Então, eles estão de olho para pedir inelegibilidade com base em qualquer pretexto, e me parece que o Flávio Bolsonaro, presente numa manifestação dessas, basta uma ou outra faixa de alguém pedindo voto no Flávio e tudo para o PT tentar configurar isso como uma manifestação que é uma campanha eleitoral pré-antecipada. Então eu teria muita cautela se fosse o senador do PL por conta disso, mas que a população em peso vá lá pedir o impeachment de Toffoli e Moraes, porque passou da hora. Oeste pelo Brasil conta para você agora que a Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, determinou que o Tribunal de Justiça da Paraíba explique o depósito judicial de 2 bilhões e 600 milhões de reais ao Banco de Brasília, o BRB, que é investigado no caso do Banco Master. O prazo de resposta é de 15 dias. Vamos a mais detalhes sobre esse assunto na reportagem do Luciano Emiliano. Além do Tribunal de Justiça da Paraíba, os tribunais de Alagoas, Bahia, Maranhão e Distrito Federal também foram intimados a se justificar. O valor depositado por todos os órgãos no BRB pode chegar até 30 bilhões de reais. O Tribunal da Paraíba informou que a contratação do BRB ocorreu por meio de licitação depois do término de contrato com o Banco do Brasil. O Tribunal da Paraíba também afirmou que não fez transferência direta para o Banco de Brasília. O pedido de explicação ocorre depois de solicitação de providência ao CNJ, o que sugere a existência de movimentações atípicas relacionadas à administração desses valores judiciais vinculados ao BRB. Em novembro, o Tribunal da Paraíba informou que não foram identificados indícios objetivos de comprometimento da capacidade do Banco de Brasília para cumprir as obrigações previstas em contrato. O tribunal destacou ainda que realiza verificações periódicas sobre a manutenção dessa capacidade. Pois é, Guta Pini e Berenice Leite, ao todo são 5 tribunais de justiça que precisam se explicar dentro desse prazo aí, depósitos que podem chegar a 30 bilhões de reais no Banco Regional de Brasília. O BRB, a PF, abriu esse inquérito para apurar se houve gestão temerária no BRB. Uma auditoria da própria instituição encontrou indícios de irregularidades da administração anterior. Quero a sua análise, Guta Pini. Mais um elemento para esse caso do Banco Master. Eu não sei se vai sobrar alguém, Dani. É o que nós estamos falando. Vejam, é uma fraude, ao que tudo indica, nesse caso dessas aplicações também vinda do Poder Judiciário, que pegou o Brasil todo. Esse Daniel Vorcaro, se ele também estiver envolvido com isso aí, pelo que nós estamos apurando, ele falou com o Brasil todo. Da Bahia ao Rio Grande do Sul, assim, não sobrou ninguém. Então, vejam, esse dinheiro dos tribunais, ele vem das custas judiciais, tem muita coisa que precisa ser investigada em relação a isso, porque, veja, para você recorrer das decisões, você faz um depósito também judicial. Eu já ouvi análises em relação a isso, que aí esse dinheiro acaba sendo também investido, e então, talvez muitas decisões judiciais sejam dadas no sentido de que a pessoa precise recorrer justamente para fazer esse depósito, e aí a partir desse depósito esses tribunais investem o dinheiro e muitas vezes de forma fraudulenta. Então veja, Dani, realmente são muitas frentes de investigação. O Brasil, ao que parece, ele está
todo tomado por gangues em várias frentes, em todos os poderes. É difícil que a gente encontre realmente alguma parte desse país que se salve de tanta iniquidade, de tanta corrupção. Vamos aguardar as investigações, aonde isso vai chegar, mas ao que parece, Dani, não vai sobrar nada. O que dizem os citados nessa reportagem? Em nota divulgada quando as operações com os tribunais tornaram-se públicas, o BRB informou que está, abre aspas, equivocada a associação entre a gestão de depósitos judiciais e um suposto rombo estimado em 30 bilhões de reais nos cofres públicos. Entre os tribunais de justiça, o de Alagoas informou que permanece vigilante e continuará acompanhando os desdobramentos da situação envolvendo o BRB. Os tribunais da Paraíba e da Bahia informaram que mantém acompanhamento institucional contínuo da capacidade técnica e econômico-financeira do Banco de Brasília. O aporte do TJ maranhense foi confirmado pessoalmente pelo próprio presidente da Corte, desembargador José Ribamar Fross Sobrinho, durante reunião do órgão especial em 28 de janeiro. Diante de seus pares, ele assumiu o risco da transação. Aliás, o encontro na ocasião foi marcado por um clima ríspido, muita tensão. E aí a medida isolada de Fross Sobrinho irritou os seus colegas. A gente vai seguir acompanhando esse assunto.